A jornada de José, da cova ao trono, uma profunda exegese bíblica da provisão divina. A história de José, filho de Jacó, é uma das mais elaboradas e teologicamente densas narrativas do Antigo Testamento, servindo como uma poderosa ilustração da soberania de Deus, da sua capacidade de transformar o mal em bem e da sua fidelidade inabalável à sua aliança. A narrativa se inicia com a profunda disfunção familiar. José, o filho da velhice de Jacó e de sua amada Raquel, desfrutava de um favor paternal que gerava intensa inveja entre seus irmãos. Essa predileção se manifestava em presentes visíveis, como a túnica de muitas cores, ou Gênesis 37:3, e nos sonhos proféticos de José, que o retratavam sendo reverenciado por sua família. Estes sonhos, mais do que meras fantasias, eram revelações divinas do futuro proeminente de José, mas na sua imaturidade, ele os compartilhava sem tato, acirrando o ressentimento de seus irmãos. O clímax dessa hostilidade é alcançado quando, ao ser enviado por seu pai para verificar o bem-estar dos irmãos nos campos, eles o veem de longe. A trama contra ele revela a profundidade do ódio, a intenção inicial era matá-lo, mas a intervenção de Rúben o poupa da morte direta. José é brutalmente despojado de sua túnica, símbolo do favor paterno, e jogado em uma cova vazia, um poço seco, um lugar de abandono e desespero, onde o esquecimento parecia seu destino. Este ato não é apenas crueldade fraterna, é um evento pivote para a providência divina, que usaria esse mal para um propósito maior. A túnica manchada de sangue de animal, apresentada a Jacó, sela a mentira e mergulha o patriarca em um luto profundo, sem que ele soubesse que seu filho ainda vivia. Dessa cova, o plano divino se desdobra de forma inesperada. Enquanto os irmãos se alimentavam indiferentes ao sofrimento de José, avistam uma caravana de mercadores ismaelitas ou midianitas, de acordo com diferentes manuscritos e interpretações, que se dirigia ao Egito. Motivados não por remorso, mas por um lucro macabro, os irmãos decidem vendê-lo como escravo. Assim, José é resgatado da cova apenas para ser vendido, amarrado, e levado por aqueles mercadores em uma jornada incerta através do deserto, rumo a uma terra estrangeira. Este é o início de sua descida ao Egito, um prelúdio ao seu futuro papel providencial, mas, por ora, um testemunho de sua total vulneração e perda de liberdade. Ao chegar ao Egito, José é adquirido por Potifar, um oficial e capitão da guarda do faraó. Na casa de Potifar, a bênção de Deus sobre José torna-se imediatamente evidente. Apesar de sua condição de escravo, José demonstra uma diligência, integridade e sabedoria que não passam despercebidas. Ele ascende rapidamente na hierarquia da casa, tornando-se o mordomo-chefe, responsável por todos os bens de Potifar. Sua competência e a visível prosperidade que ele traz à casa de seu senhor são reconhecidas. Apesar de sua posição de confiança, José enfrenta uma nova provação. A esposa de Potifar, notando sua beleza e porte físico, tenta seduzi-lo repetidamente. José, firme em seus princípios morais e em sua lealdade a Potifar, resiste a todas as investidas, recusando-se a trair a confiança depositada nele. A recusa de José enfurece a esposa de Potifar, que, em um ato de vingança e desespero, o acusa falsamente de tentativa de agressão sexual. Potifar, crendo na palavra de sua esposa, entrega José à prisão, um lugar destinado a criminosos e traidores. Na prisão, a história de José poderia ter terminado em obscuridade, mas a mão de Deus continua a guiá-lo. Em pouco tempo, José se torna responsável pela administração da prisão, cuidando das necessidades dos prisioneiros e garantindo a ordem. É na prisão que José encontra dois companheiros de cela que outrora serviram ao faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos têm sonhos perturbadores em uma mesma noite, e José, com a ajuda de Deus, interpreta seus significados. Ele prediz que o copeiro será restaurado à sua posição original em 3 dias, enquanto o padeiro será executado. As interpretações de José se cumprem exatamente como ele havia previsto. Ao copeiro, José pede que se lembre dele e interceda por sua libertação junto ao faraó, mas o copeiro, uma vez liberto, esquece-se de José. José permanece na prisão por mais 2 anos, até que um evento providencial o leva à presença do faraó. O faraó tem sonhos enigmáticos que nenhum dos sábios do Egito consegue interpretar. Desesperado, o copeiro-chefe finalmente se lembra de José e relata ao faraó sua habilidade em interpretar sonhos na prisão. O faraó manda chamar José,
que é trazido apressadamente das profundezas da prisão. Diante do faraó, José demonstra humildade e sabedoria. Ele explica que a capacidade de interpretar sonhos não é sua, mas sim um dom de Deus. José ouve os sonhos do faraó e os interpreta como um aviso divino de 7 anos de grande fartura seguidos por 7 anos de severa fome em toda a terra do Egito. Ele aconselha o faraó a tomar medidas preventivas durante os anos de fartura, armazenando grãos para suprir a demanda durante a fome. Impressionado com a sabedoria e a perspicácia de José, o faraó o eleva a uma posição de poder sem precedentes. José é nomeado governador de todo o Egito, encarregado de implementar o plano de preparação para a fome. O faraó lhe dá um anel de selar, vestes de linho fino e um colar de ouro, símbolos de sua nova autoridade. José, aos 30 anos de idade, ascende da prisão ao segundo posto mais alto do Egito, um testemunho do poder de Deus em transformar a adversidade em oportunidade. Durante os 7 anos de fartura, José viaja por todo o Egito, supervisionando a colheita e armazenando grandes quantidades de grãos em celeiros. Ele se casa com Azenate, filha de Potifar, e tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando a fome chega, como previsto, o Egito está preparado para enfrentar a crise. José abre os celeiros e vende grãos ao povo egípcio e aos habitantes de outras terras que vêm ao Egito em busca de alimento. A fome se estende até a terra de Canaã, onde vive a família de Jacó. Ao saberem que há grãos no Egito, Jacó envia seus 10 filhos, excluindo Benjamim, o filho mais novo, para comprar alimento. Os irmãos de José chegam ao Egito e comparecem diante dele, sem reconhecê-lo em sua posição de poder. José, por sua vez, reconhece seus irmãos, mas decide não revelar sua identidade imediatamente. José testa seus irmãos, acusando-os de serem espiões e exigindo que tragam seu irmão mais novo, Benjamim, ao Egito como prova de sua honestidade. Os irmãos retornam a Canaã e relatam a Jacó o que aconteceu. Jacó, relutante em deixar Benjamim partir, finalmente cede ao perceber que a fome os matará se não voltarem ao Egito. Quando os irmãos retornam ao Egito com Benjamim, José os recebe com grande hospitalidade. Ele prepara um banquete para eles e demonstra especial atenção a Benjamim, reacendendo a inveja dos outros irmãos. José, em um teste final, ordena que sua taça de prata seja escondida no saco de Benjamim e, em seguida, acusa os irmãos de roubo. Quando a taça é encontrada no saco de Benjamim, os irmãos ficam desesperados. José declara que apenas Benjamim será mantido como escravo, enquanto os outros poderão retornar a seu pai. Judá, em um discurso comovente, suplica José que o deixe ficar como escravo em lugar de Benjamim, pois a perda de Benjamim mataria seu pai, Jacó. Tocado pela demonstração de arrependimento e amor fraternal de Judá, José não consegue mais conter suas emoções. Ele revela sua verdadeira identidade a seus irmãos, que ficam atonitos e aterrorizados. José os tranquiliza, dizendo: não se aflijam nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45:5. José perdoa seus irmãos e os envia de volta a Canaã para trazer Jacó e toda a sua família para o Egito, onde poderão escapar da fome. O faraó recebe Jacó e sua família com honras e lhes concede a terra de Gósen, uma região fértil no Egito, para que possam se estabelecer. Jacó vive no Egito por 17 anos, abençoando seus filhos e netos antes de morrer em paz. José cumpre sua promessa de cuidar de seu pai e de sua família durante a fome. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temem que ele se vingue deles, mas José os tranquiliza novamente, reafirmando seu perdão e amor. José vive até a idade de 110 anos, vendo seus netos até a 3ª geração. Antes de morrer, ele profetiza que Deus, um dia, libertará os israelitas do Egito e os conduzirá à terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. José pede que seus ossos sejam levados com eles quando partirem. A história de José é uma poderosa ilustração da providência divina, da capacidade de Deus de transformar o mal em bem e de sua fidelidade em cumprir suas promessas. José serve como um tipo de Cristo, sendo traído por seus irmãos, sofrendo injustamente, mas, no final, sendo exaltado para salvar seu povo. A história de José nos ensina a confiar na soberania de Deus, mesmo em meio às dificuldades, e a perdoar aqueles que nos prejudicam, sabendo que Deus pode usar todas as coisas para o seu bom propósito. Jornada de José.
uma profecia pessoal de redenção e propósito. Assim como José, cada um de nós carrega dentro de si um chamado único e um destino profético, muitas vezes obscurecido pelas provações da vida. A história de José não é apenas um relato do passado, mas um espelho que reflete nosso potencial de transformação e a promessa de que Deus pode usar nossas maiores dores para cumprir seus propósitos em nós e através de nós. A cova da traição. Assim como José foi traído por aqueles que deveriam amá-lo, também podemos experimentar traições, decepções e injustiças que nos lançam em covas de desespero e dúvida. Essas experiências podem vir de familiares, amigos, colegas de trabalho ou até mesmo de nós mesmos, através de nossas próprias escolhas e erros. No entanto, a história de José nos ensina que mesmo nas profundezas da cova, Deus não nos abandona. Ele está presente silenciosamente trabalhando para nos resgatar e nos conduzir a um futuro maior. A escravidão e a prisão. As provações de José no Egito representam os períodos de escravidão e aprisionamento que enfrentamos em nossas vidas. Podemos nos sentir escravizados por vícios, relacionamentos tóxicos, padrões de pensamento negativos ou circunstâncias opressivas. A prisão pode ser física, emocional ou espiritual, um lugar de isolamento e limitação. No entanto, assim como José prosperou mesmo na escravidão e na prisão, também podemos encontrar a graça e a força de Deus para superar nossas limitações e florescer onde estamos plantados. A interpretação dos sonhos. A habilidade de José em interpretar sonhos simboliza nossa capacidade de discernir a voz de Deus e compreender seus propósitos para nossas vidas. Deus fala conosco através de sonhos, visões, intuições, palavras proféticas e experiências cotidianas. Assim como José buscou a sabedoria de Deus para interpretar os sonhos do faraó, também devemos buscar a Deus em oração e meditação para compreender os mistérios de sua vontade para nós. A exaltação e o governo. A ascensão de José ao poder no Egito representa a exaltação e o governo que Deus nos chama a exercer em nossas esferas de influência. Assim como José usou sua posição para abençoar e salvar vidas, também somos chamados a usar nossos dons, talentos e recursos para servir aos outros e promover o reino de Deus na terra. Deus nos capacita para governar com sabedoria, justiça e compaixão, transformando o mundo ao nosso redor. O perdão e a reconciliação. O perdão de José a seus irmãos é um exemplo poderoso do amor incondicional e da graça transformadora de Deus. Assim como José perdoou aqueles que o traíram, também somos chamados a perdoar aqueles que nos magoaram, libertando-nos do ciclo de amargura e vingança. O perdão abre o caminho para a reconciliação, a cura e a restauração de relacionamentos quebrados. A provisão e a salvação. A história de José culmina na provisão de Deus para a sua família durante a fome e na salvação de uma nação inteira. Da mesma forma, Deus nos chama a ser agentes de sua provisão e salvação no mundo. Ele nos capacita a suprir as necessidades dos outros, a compartilhar o evangelho da esperança e a conduzir as pessoas à vida eterna. A aplicação profética. Assim como José profetizou a libertação de Israel do Egito, também somos chamados a profetizar sobre nossas vidas, nossas famílias, nossas comunidades e nossa nação. Devemos declarar a palavra de Deus com ousadia e fé, crendo que Ele cumprirá seus propósitos em nós e através de nós. Nossa jornada pessoal de redenção e propósito é uma profecia em ação, um testemunho do poder transformador de Deus em nossas vidas. Que a história de José nos inspire a confiar na soberania de Deus, a perseverar em meio às provações, a buscar sua sabedoria e a cumprir nosso destino profético com ousadia e fé.